Não, eu ia só fazer um comentário que os países do leste europeu que entraram para a União Europeia ou para a NATO foi por decisão deles, né? Foram votações, quer dizer, governantes que se elegeram pedindo para entrar na OTAN ou na União Europeia, especialmente na União Europeia. E por que eles fizeram isso? Porque a União Europeia é uma história de sucesso, está cheio de problemas, teve o Brexit, etc. Mas se você olhar a história da União Europeia, é um sucesso de crescimento econômico, de democracia, de respeito aos direitos humanos, e assim por diante. Tem o problema da imigração, dos refugiados, etc. Mas quando você compara a Europa antes e depois da União Europeia, é evidente que a situação melhorou de uma maneira exponencial. E é por isso que países como a Geórgia, a Moldávia, por exemplo, querem entrar na Europa, querem participar dessa União Europeia, Marcelo. Guga, por favor. Mas essa coisa de querer entrar para a União Europeia e pró-OTAN para esses países, Sardenberg, é seguindo a linha liberal das relações internacionais, mas se você é realista, a pessoa tem que saber, é a Rússia que é a vizinha, a Rússia não quer isso, a Rússia é uma das duas superpotências nucleares do planeta. Você pode falar, a Rússia está errada, mas o mundo realista é assim. O mundo realista permite que a Rússia tenha poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Não permite que o Brasil tenha, não permite que a Ucrânia tenha, não permite que a Geórgia tenha, permite que a Rússia tenha bomba atômica, não permite que o Brasil tenha, não permite que a Geórgia tenha, não permite que a Polônia tenha. Então o mundo já aceita essa força da Rússia. Você pode até querer entrar, e é um direito do país, mas você sabe que haverá uma consequência. Porque do outro lado você tem o Ariel que fala, que é aquele irmão fortão, não, amigo fortão lá que... E que vai acabar entrando em choque. A Sandra explicou bem mais cedo. Vai entrar em choque, é inevitável. A Rússia não vai aceitar. Vai fazer o quê? Guerra com a Rússia? Aí ontem estava o Roberto Godoy explicando submarinos nucleares da Rússia, a capacidade que ela tem de aniquilar o planeta Terra. Então é muito complicado. Quando os países têm uma força, e não diz respeito à economia, força militar, a Coreia do Norte, não dá para a Coreia do Sul, Japão entrar lá e derrubar o Kim Jong-un. Não dá. Por quê? Porque eles têm bomba atômica que ele pode acabar com Seul e Tóquio. Não tem alternativa. É assim que acontece. Então você tem que tentar alguma forma de acomodação. O Mersheimer, que é o principal teórico realista, em entrevista para New Yorker, ele falou, você pode até ser uma democracia liberal, vizinha da Rússia. Lembrando que a Ucrânia tem os oligarcas, sempre teve. Aliás, o Zelensky tinha um grande aliado, oligarca, que bancou a candidatura dele, não é classificado como uma democracia plena nem pelo Economist Democracy Index, nem pela Freedom House, que são as duas principais órgãos de monitoramento da democracia, mas que venha a ser uma democracia liberal no futuro. Isso não seria o problema se não tivesse a parte de querer ser da OTAN e da União Europeia, porque daí ameaça diretamente a Rússia. Os Estados Unidos, por exemplo, não quer que o Brasil tenha o 5G da Huawei, da China. Por quê? Porque o Brasil afetaria a segurança nacional americana. O Brasil está na zona de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não quer que a China tenha essa força no Brasil. Os Estados Unidos derrubaram uma série de governos que ele considerava contra os interesses dele, começando pelo Mossadegh no Irã, o Arbenz na Guatemala, o Allende no Chile e muitos posteriormente depois disso, até o Saddam Hussein no Iraque e na década o Obama derrubou um governo que era contra os interesses americanos. Então o mundo é realista, existem as forças dos Estados, para quem segue a teoria realista. Então, por mais que o ideal seria que a Ucrânia pudesse ser da União Europeia, da OTAN e ser uma democracia liberal, que não é, ela vai provocar a Rússia. E aí a gente vê o resultado, porque o mundo não é tão justo. Pessoas más têm muito poder. Olha, o Guga falou em oligarcas. Quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir, que ela estava sendo ameaçada e que o Zelensky tem que abandonar o governo? Não falei isso em nenhum momento. Não falei. O culpado aqui, não falei está falando em invadir. Deixa eu falar. Por favor. Um segundinho, gente. Desculpe aqui desculpe a interferência. Sardenberg, só um segundinho. Vamos ouvir o Sardenberg. Sardenberg, por favor, você fala e depois o Guga pode responder. Eu preciso colocar as questões. Eu entendo perfeitamente esse negócio que você está falando, Guga, de teoria realista, realpolitik. Não precisa me dar lição disso, tá? Isso aí é uma teoria conhecida, eu conheço muito bem isso aqui. A questão é a seguinte, os países independentes, democraticamente, decidem ir para a OTAN ou para a União Europeia.
Ponto final. Tomaram essa decisão. É decisão deles, são na sua integridade, na sua independência, e tomam essa decisão. É legal, é legítimo, é justo. Quem está errado nessa história é a Rússia. Ninguém vai invadir a Rússia. Quem está fazendo é o contrário, é a Rússia que está invadindo a Ucrânia. Ninguém estava pensando em invadir a Rússia, entre outras coisas, porque ninguém é louco. Né? Não tem aqui no Ocidente um louco que nem tem lá na Rússia. Então, ninguém aqui no Ocidente estava pensando em invadir a Rússia, exatamente porque é um país grande, forte, tal como você disse. Agora, o que o Ocidente quer e está fazendo é impedir que a Rússia invada os outros. Não conseguiu impedir a invasão da Ucrânia, mas está tentando impedir a invasão da Finlândia, da Geórgia, da Moldávia, etc. Por quê? Porque os povos desses países, democraticamente, não querem participar dessa relação com a Rússia. É simples. Por favor, vamos ouvir o Guga agora, então. Sim, só para deixar claro. Não, eu o tempo todo falo aqui no programa que é um absurdo, que o Putin é um ditador sanguinário, é um absurdo a invasão da Ucrânia. O que eu estou querendo explicar é que ele não vai aceitar isso. Então, pode haver uma reação. Se você tentar invadir a Coreia, tentar fazer qualquer coisa contra a Coreia do Norte, eu estou falando agora, a Coreia do Norte tampouco vai aceitar. E lembrando que há outros países, claro, que invadem países soberanos. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou o regime da Líbia. Dito isso, é um absurdo o que o Putin está fazendo. Por favor, em nenhum momento me associe a qualquer forma de defesa dessa invasão sanguinária da Rússia contra a Ucrânia. Eu tenho meus textos no Globo Jornal, que você também trabalha, onde eu deixo tudo isso muito claro, assim como meus comentários aqui. Eu estava explicando a teoria realista das relações internacionais, não para você, mas para a nossa audiência. Bom, os dois falaram, a gente ouviu os dois lados, então a gente segue com o jornal.